Memphis decide ir à justiça contra o Corinthians, né? E pode cobrar cerca de 180 milhões de reais. Mais ou menos 20 milhões de dólares. Na verdade, seria esse novo contrato integral, Sim. tá? O entendimento é de quem trabalha com holandês é o seguinte, que há elementos para pedir nos tribunais o valor total do contrato que não foi assinado, além da dívida integral do vínculo anterior, né? Sim. Então seria no total 180 milhões que ele ia na justiça pedir, né? E aí começou a aparecer alguns detalhes, já começaram, né? Todos os detalhes do contrato, é muito número, gente, só não dá pra explicar, falar. Pra você é um pouco mais complexo. Não, gente, olha, não dá, é muita coisa. Por que estão falando, né, que ele teria direito a pedir esse contrato? Porque ele já tinham enviado para ele o contrato, ele já tinha assinado e tinha devolvido pro Parque São Jorge. Só que o Stabile não tinha assinado ainda. Então faltava só a assinatura do Stabile, que foi justamente quando ele se recusou a assinar e interrompeu a negociação. Inclusive, estava no sistema, né, do Corinthians. Já estava no sistema do Corinthians e tal, mas não tinha assinatura do presidente. Tinha mais pessoas do Corinthians que assinariam o contrato? Acho que sim. Jurídico, né? Pelo A parte jurídico e financeiro, né? E chegaram a assinar ou não? Aí já não sei. Eu sei que estava no sistema do Corinthians. Bom, falaram que só faltava a assinatura do Stabile. Então tinha o do jurídico e do financeiro. Não, mas com relação ao contrato, gente... Aí vai ter que ver pra justiça isso aí. Cara, é mais ou menos a questão do Milan. Porque o Milan vai entrar na FIFA e vai exigir do Corinthians que pague 5 milhões porque o contrato tá assinado. Gente, se não houver uma assinatura mútua de contrato, o staff do Memphis pode alegar o que eles quiserem, eles vão alegar. Mas sempre quando você vai defender alguém, RG, dentro de uma questão, é nítido que quando você vai falar do seu cliente ou da pessoa que é interessada no seu serviço, você vai explorar sempre o máximo que você puder arrancar dentro de uma causa. Se você é o advogado do Memphis, se você é o procurador do Memphis, e eu acho que eles têm razão. Eles vão reivindicar o que eles quiserem. E agora vai pra justiça, mano, aí vão definir quem tem razão, quem não tem nisso. Só que na época mesmo do André, o Mano citou um exemplo perfeito, que aconteceu a mesma coisa no caso do André, porque só o presidente não tinha assinado, né? Eu vi alguns advogados, né, falando sobre o assunto e falando que sim, que existiam, tipo, algumas brechas, né, jurídicas, algumas coisas que o Milan poderia se apegar para dizer que o contrato estava ali, enfim, que pode ser o mesmo caso do Memphis. Mas a gente não entende sobre isso, sobre contrato e tal. Na minha concepção, a assinatura mais importante é a do presidente. Se não tem a do presidente, se o contrato não está finalizado... Ele que valida, afinal. Eu não veria como você validar um contrato que não estava concluído 100% com a assinatura do presidente. Mas eu vi alguns advogados na época do Milan falando que existiriam ali... Então, mas, ô Lelê, o advogado do Milan ele pode alegar o que ele quiser, mas é a mesma coisa. Por exemplo, eu tenho, sei lá, intenção de comprar um apartamento. Como o do Memphis agora também. Eu chego lá e falo pra construtora, muda isso aqui, uma cláusula aqui. Eles mudam e mandam o contrato de novo. Quero mudar isso aqui, a forma de pagamento. Mudam e mandam de novo o contrato. Chega na última hora, RG, mesmo que eu já tenha discutido muito a respeito do tema, me comprometido, se eu falar não... No final... É a opção de desistência que eu tenho. Aliás, eu não acho justo também. Não, tanto nesse caso, ô Lelê, o que é intenção, né, constrangedor... mano? No contrato de apartamento, às vezes você tem intenção, você tem que dar uma entrada, né? Dar uma parcelinha ali, dar um dinheiro, uma porcentagem. Aí depois, se você não finalizar o contrato, né? Tem contrato. Uma informação, que inclusive foi publicada pelo UOL, tá? É o seguinte, o ponto jurídico mais importante, no caso, é que numa eventual disputa perante a FIFA, a ausência da assinatura física do presidente não necessariamente impede a existência de um contrato. Aí, ó. É isso aí. Segundo especialistas ouvidos pelo UOL, a FIFA pode aplicar princípios do Código de Obrigações Suíço e reconhecer um acordo quando as provas demonstrarem consentimento das partes sobre os elementos essenciais, objeto, duração, remuneração. E aí entra algum detalhe que eu botei aqui, né? Se o contrato definitivo já foi redigido, se o Memphis aceitou as condições, se a duração de 2 anos estava definida, se a remuneração estava definida, se a dívida anterior e a forma de pagamento estavam definidas, né? Então, assim, isso é diferente de simplesmente existir uma proposta ou uma negociação avançada. Há, inclusive, evidências públicas anteriores de que as condições fundamentais estavam acertadas, né? Por exemplo, em 27 de julho, o GE informou que Corinthians e Memphis haviam encaminhado um acordo de 2 anos e que a dívida de aproximadamente 42 milhões seria parcelada durante o novo vínculo, né?
A defesa do Corinthians, no entanto, tem um argumento importante. Os diretores jurídico e financeiro possuíam poderes para vincular... Então, porém tem um argumento importante. A pergunta, se os diretores jurídico e financeiro possuíam poderes para vincular juridicamente o clube a um contrato dessa magnitude. Se o estatuto, procurações ou regras internas determinarem que somente o presidente pode celebrar o contrato, o Corinthians alegará que as assinaturas dos diretores eram meramente preparatórias. Mas o Memphis vai poder responder. O próprio clube, por meio de seus órgãos competentes, criou legítima expectativa de que o acordo estava concluído, faltando apenas uma formalidade. Ou seja, isso pode parar na FIFA e segundo... Ó, isso aqui não sou eu que estou criando, tá? Sim, você tá lendo aí uma matéria que tá embasada. E que eles perguntaram a advogados, né? Sim. Que é por isso que eu tô falando aqui. Às vezes a gente acha uma coisa, né? Porque nem a minha opinião é essa. Se não tem a E o Mano, é advogado. Não, ele sabe disso. Se não tem a assinatura do presidente... Eu tô me calçando no lance do André. Então. O Milan alegava que também o Corinthians ia ter que pagar aí 5 milhões e blá blá blá. Cadê a ação do Milan na FIFA exigindo aí os 5 milhões? Mas às vezes vai que o Milan não foi realmente, eu acho, pra justiça. Agora, se for pra justiça, vai entrar nesse juridiquês aí de tudo de questão de avaliar realmente contrato e tal, e aí vai entrar em tudo isso que o Sombra leu aí. O Memphis, aí pode ser que... o Memphis, ele deve estar... Os advogados do Memphis, eles estão munidos, claro, de todas as provas. O cara viajou, o cara fez exame, o cara mantinha contato com os diretores e presidente do Corinthians. Quer dizer, e em termos de justiça, de briga de advogado, vai defender o seu. Brecha pra todo lado, nesse caso, eu acho que é um mau caratismo da diretoria do Corinthians, porque o negócio é o seguinte, eu acho que cada um tem uma opinião, é muito particular, se você entende ou não que ele deveria renovar. Como eu disse anteriormente, aí tem um monte de corintiano, você tá louco, bom custo-benefício é o Pedro Raul. Essa é uma discussão tão burra, que eu acho que não faz nem sentido, porque uma coisa é o Pedro Raul que já tem contrato e tá lá, não tem o que fazer, e você tem que pagar ele, tem que pagar Charles, esse monte de cara que tá lá. E outra coisa é uma renovação com o Memphis. E pra mim é um cara que ia voltar da Copa, RG, e empurrar com a barriga durante 2 anos. Tem muito corintiano que se prende em números, ele ter sido decisivo durante 3 títulos aí que ele participou. E ele foi bem. Eu acho que ele foi bem. Foi uma extravagância que o Corinthians fez durante esse período? Claro que foi. Tanto que a conta tá aí pra ser paga. Mas analisando o Memphis dentro de campo, quando ele quis jogar, porque não foi a totalidade dos jogos que ele esteve em campo, e quando ele realmente quis fazer alguma coisa, ele fez, porque qualidade ele tem pra isso. É um cara muito técnico, é o mais técnico do elenco. Mas essa discussão ela tá em segundo plano. O que a gente tem que discutir aqui é a picaretagem e a safadeza que a diretoria do Corinthians fez com o cara. Porque se você não queria renovar e tava na cara que a diretoria do Corinthians aí tava louca pra não renovar, você alimentou uma situação pra todo mundo, RG, não só pro atleta. Você alimentou uma situação... Ele abriu mão de todas as condições impostas pelo Corinthians. Não, mas foi alimentada, Sombra, uma situação pra ele, pra torcida que queria e pra própria comissão técnica. Porque o Fernando Diniz falava do Memphis a todo jogo. Todo jogo, a comissão técnica do Corinthians, quando era perguntada, através do Fernando Diniz, ele fala, não, já conto com ele tá aqui, tá treinando lá, fez os exames, blá, 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 enfim. Então, tudo que foi construído nessa narrativa, RG, era de permanência do atleta. E a diretoria do Corinthians, ela foi muito mal, mas muito mal. Foi picareta, essa é uma verdade. E o Memphis, ele tem toda a razão de mover um processo contra o Corinthians e pedir as calças do clube. Tem razão nesse sentido, mas tem muita gente que também fala, Sombra, a respeito de uma renovação e parcelamento. Por exemplo, o Memphis, ele receberia aí, na última pedida, parece que o staff dele teria pedido aí 3 milhões ao invés de 2, que era o que estava acordado inicialmente. Eles estavam conversando. Mas, enfim, analisando, se for para... vamos colocar assim, na média... Quer os valores? Diga aí, o que estava previsto, Motinha, na última... Não, então, o de salários, ele receber... que tem prazos. Então, por exemplo, de agosto a dezembro de 2026... ele receberia 632 mil reais de salário. E de imagem também, 660 mil por mês. Daria 1 milhão de salário dividido entre carteira e direito de imagem, né? De janeiro de 2027 a julho de 2028, ele receberia 1 milhão e 100 também, né? De salário. E de direito de imagem receberia... 984 mil, mais um milhão. Daria 2 milhões. 2 milhões, mais ou menos, daria. O valor total do contrato, resumindo tudo, mano, que ficaria o valor, os valores, o cara fez o cálculo aqui, tudo certinho, vamos lá. Somado salário, direito de imagem, ajuda de custo, que o Corinthians ia pagar 250 mil pra ele. Tudo que ele receberia, casa, transporte, tudo, né? O resumo dos valores, então vamos lá. Seria 58,3 milhões
num novo contrato de 2 anos. 58. Daria 25 por ano, então 2 e pouco. 229 por mês. Não, 2,5 por ano, Sombra. Certo? Isso aí sem a dívida. Além disso, havia 15 milhões,4 garantidos em oportunidades comerciais. O que seriam isso? Por exemplo, usar a imagem do Memphis, ele teria direito a 80% dos valores se usasse a imagem dele para produtos, licenciamento e tudo, e mais negócios na arena do Corinthians. Fora isso, tem os 42 milhões de dívidas anterior, né? Sem falar os juros, estou falando só porque era 42 porque ele ia tirar os juros. Exatamente. Se ele assinasse esse contrato, dos 15 milhões garantido, já dá no mínimo 3 milhões por mês. Então. Mas aí se prolongaria até 2030 mas, por exemplo, que eles pagariam. Quem defende, Sombra, essa renovação do Memphis, fala, agora você falou que era contra, agora vai ter que pagar aí 70 e poucos milhões aí, se ele for cobrar os juros aí de maneira talvez à vista. Vamos lá. O Corinthians, Mota, ele tinha se comprometido a pagar semestralmente pro Memphis aí a parcela de 10 milhões e pouco. 10,5. Fora o salário que tem que pagar, tá? Qual que é a chance do Corinthians não atrasar essa parcela? Era zero. E o Memphis, ele tinha prerrogativa, Lelê, de que caso houvesse esse atraso, de que ele poderia executar o contrato, como o Rojas fez. E aí, quando a gente fala de executar contrato, a gente tá falando do que já tá pra trás e o que tá pra frente. O que tá pra frente, como o Rojas também fez. Então, nessa questão, Motinha, o Corinthians ele pode tomar uma naba, por exemplo, de 70 milhões, se ele for computar os juros e a FIFA entender que ele merece receber esses juros, eu acho que até merece, porque ele não tem obrigação nenhuma de cobrar essa dívida sem juros. É 70 que o Corinthians vai ter que pagar em algum momento. E eu não acho que vai ser em 6 meses, tá? Não acho que vai ser em 6 meses. Eu acho que em termos aí de julgar na FIFA, depois recorrer no CAIS, eu acho que é um prazo maior que isso. O Corinthians, Mota, se ele chega lá no Memphis e não paga na data exata e o Memphis tá puto com alguma coisa lá dentro, ele poderia executar o que ele tem pra trás, que seria esses 70 milhões pra receber, e o que tem pra frente. Seria muito mais arriscado. Eu sei que tem muito corintiano que tá, você tá passando pano pra diretoria. Não tô, porque eu já falava que eu era contra a renovação do Memphis. Ele ia ferrar de qualquer jeito, é isso que você tá querendo dizer. Não acho que ele ia ferrar de qualquer jeito. Eu não acho, seria uma incógnita, Marcão. Eu não posso deduzir o que ele faria. Não, mas assim, corria-se o risco. Ele tem essa possibilidade. Ele tem essa possibilidade de executar o contrato, como o Mano falou. Mas imagina num cenário onde ele tá de bem com a torcida, o Corinthians tá bem nos campeonatos. Ele não ia fazer, ele justiça. E o Corinthians ia ter mas tempo eu não sei, Marcão, poder negociar. Não sei. O Rojas num dia tava tudo bem. No outro, atrasaram o salário dele, ele pegou o empresário pela mão lá e ele não deu nem tchau. Não, ele já meteu numa FIFA, colocando o bagulho mas você concorda, no aeroporto. Mas você concorda que o Rojas não tem a mesma identificação que o Memphis criou com a torcida do Corinthians? Eu acho que ele tem tinha um carinho pelo Corinthians e isso, de repente, poderia ser algo, né, um diferencial para ele não executar. Eu acho que vocês perderam uma grande oportunidade de não ter que dar essa tacada de cara. Então, mas esse o argumento, Marcão, que muitos corintianos que são a favor da renovação ou eram a favor da renovação usam. Mas é o que eu tô te falando. Se amanhã acontece esse atraso, Lelê, e ele tá louco pra meter marcha, e eu não sei o que passa na cabeça do cara, eu não vou falar, o Memphis é gente boa porque ele bate no peito e fala que é Corinthians. Eu não sei, irmão. Amanhã acontece dele pegar o contrato de 2 anos em um mês, e ele pode. No total, Lelê, só uma coisa. No total, se fosse com o acordo que estava no contrato, porque ele não ia cobrar juros, então, por exemplo, seria 58 milhões por 2 anos, mais 15 milhões das oportunidades, negócio, e mais o 42 milhões. Mas esses 15 não contam com o que o Corinthians tem que pagar pra ele, tá? Não, mas aí o Corinthians teria, eu acho que tinha um mínimo lá, Lelê, no contrato. Que eu acho que, se eu não me engano, era 8 milhões. Se eu não me engano, é muito número aqui. E aí, no total, seria mais ou menos 115 milhões que ia custar o Memphis ao Corinthians. Imagina se ele faz o Corinthians pagar isso tudo uma vez, que o Mano tá falando. Mas 115 milhões por quê? Porque 58 milhões de 2 anos de contrato. Tô falando nessa possibilidade que o Mano tá falando. De execução de contrato se atrasasse essa 58 parcela. milhões por 2 anos. Ah, tá. Você já tá somando E os 42 milhões da multa. Não, o que pra mim tinha que ser colocado na ponta do lápis pra saber se valeria a pena a renovação ou não, como o Marcão tá falando aqui, é o quanto o Corinthians conseguiria economizar ou diluir essa dívida que já tem com o Memphis. Por exemplo, ele poderia ter pegado essa dívida com 0 juros, porque o Memphis ia tirar para esse novo contrato 42 milhões e o Corinthians pagaria aos poucos. E aí 4 parcelas de 10 milhões. Aí você difere, 12, né, desse contrato
dos 70 e poucos milhões que vai virar agora e que você vai ter que pagar. Vale a pena essa diferença? O contrato que ele milhões. Isso. O contrato que ele assinaria agora, né? Qual seria a diferença para essa diferença de Com 30 juros. milhões com juros? 35 então, milhões. era esse o cálculo que o Corinthians tem que fazer. 42 mais 35. Com o fato de que você teria o jogador disponível, sem ter que buscar outro cara no mercado, né? Enfim, é um alto valor? É. De qualquer forma, 2 milhões por mês, tudo que você teria que pagar pro Memphis, era sim um alto investimento para a situação financeira que o Corinthians vive hoje. Mas, com essa possibilidade aí de conseguir renegociar essa dívida sem os juros, aí tinha que colocar na ponta do lápis. Só que essa cláusula aí, cláusula Rojas, que estavam chamando, era muito arriscada, porque a gente sabe que o Corinthians atrasa tudo. Sim. Né? Então, é difícil. Inclusive, o Memphis ontem se manifestou, né? E aí fica muito claro que muita gente tá questionando assim, se ele foi comunicado ou ele ficou sabendo pela imprensa. Ele ficou sabendo pela imprensa. O Memphis? Porque ele escreve ali, muito decepcionado em ler que o Corinthians decidiu não honrar o nosso acordo em vigor para estender meu contrato por mais 2 anos. Então ele fala claramente ali que, por exemplo, estavam falando que o presidente ia falar para ele que ele não ia assinar o contrato. Ia explicar que a condição do Corinthians é financeira. Eu vi alguns perfis falando que o presidente ia falar com ele, inclusive teria pedido para ele não... Sabe por quê? Não cobrar juros. Isso, é por isso mesmo. Alguns portais divulgaram que, além do Stabile ter falado pra ele, Memphis, não vamos renovar o seu contrato, não vai dar, tal, por questões financeiras. Depois de tudo que fizeram, o cara vir pra cá, fazer exame, trocar as minutas do contrato, não assinar, ainda tentaram convencer ele, pela identificação que ele tem do Corinthians, de não cobrar os juros da multa, mesmo sem o contrato assinado. Oi, na moral, Motinha, coitado, cara. Enquanto ele não acertar com o novo clube, ele tá morando aí no Ibis agora. Coitado. Nossa. Olha, diz que tem 4 clubes interessados nele. Ele vai pegar um Airbnb aqui em São Paulo. 4 clubes interessados nele. Não, mas o Flamengo ele estaria disposto a ficar no Brasil. Não, eu vi Fluminense, Vasco e Cruzeiro. Eu não vi os clubes. Estão pintando aí, tá? Não é nada certo. Os clubes ele pode jogar Brasileirão ainda para outro clube, será? Palmeiras não? Olha, cara, o Memphis... Ele pode jogar pelo outro clube, Brasileirão? Acho que sim, ele fez poucos jogos. Não, ele nem voltou depois da Copa. Não, acho que ele não fez. Acho que ele nem... Não tem 13 jogos, não, nem. Mas o Memphis, cara, dentro do cenário nacional, Motinha, se ele ajustar o contrato mesmo para os clubes pagarem o cara, mano, é cara que joga em qualquer lugar, mano. Qualidade pra isso ele tem, mano. O grande problema é ele querer. Tipo, agora você vai entrar na mente do jogador pra saber se ele quer? Eu acho que é difícil, porque é o que eu falei anteriormente. E eu não tô nem falando da renovação do Memphis agora. Porque tem gente que acha que eu sou... eu tô pagando pau pra diretoria porque a diretoria não renovou agora. Eu já venho batendo nessa tecla há quanto tempo? Que eu falo que eu não renovaria. E é uma opinião minha. Eu sei que tem um monte de corintiano, mas você defende o Pedro Raul. Que porra defender Pedro Raul, mano? Uns bagulho idiota, tá ligado? Fernando Rio de Janeiro aí, hein? Não, porque o Memphis, o RG, se ele quisesse jogar, ele poderia. Mas, ô Lelê, de verdade, o Memphis, até antes mesmo da Copa, a gente via que ele escolhia jogo pra estar em campo. E, mano, o cara correndo trotando. Eu sei que tem um monte de corintiano emocionado porque ele foi o herói na Copa do Brasil. Ok, obrigado. E não fez filantropia, não. Ganhou pra isso também. Tem pra receber? Ainda tem pra receber, né? Ainda tem pra receber. Mas eu acho que nesse ponto, cara, a diretoria do Corinthians ela tem que ter responsabilidade financeira sim, mas eu não acho também, RG, e nesse ponto eu concordo com quem também discorda, só da parte financeira, porque essa diretoria do Corinthians, muitas vezes aí fazendo um monte de picaretagem lá dentro com relação a valores, não dá pra falar que é só parte financeira que comprometeu o Memphis. A declaração que ele deu publicamente, criticando o presidente, criticando estrutura, criticando o conselho, Armando Mendonça. Que está lá na Argentina. Que é um cara que ele nunca gostou, e esse cara vive pra cima e pra baixo, inclusive, ele sendo investigado dentro do negócio lá do almoxerifado, é um cara que não deveria estar junto com o time. Porque o cara tá sendo investigado. O elenco não gosta dele. Eu não tô culpando ninguém pra não falar, o mano tá acusando. Não é questão de acusar. Ele era o responsável pelo almoxerifado do clube e sumiram ali quase 7 milhões de reais do bagulho. Ele tá sendo investigado. Enquanto ele estiver sendo investigado e pode se defender, porque todo mundo tem direito à ampla defesa, eu acho que ele não tem que estar participando de nada do clube. Nada. Como é que chama Casares? Sei que você tá falando. Não, inclusive, Armando. Inclusive disse o seguinte, que dentro do elenco ficou ruim, né? Não, é que assim... Criou um clima... inclusive eu falei aqui ontem e repito hoje, tá? Tem toda essa não renovação com o Memphis, a parte financeira, a responsabilidade financeira e tudo mais. Olha o videozinho que colocaram com o cartão Esse videozinho, quem fez isso aí? É,
Esse vídeo é maravilhoso. Recusado. É um vídeo de IA que mostra o presidente do Corinthians ao lado do Memphis, numa sala de imprensa. E aí ele vai passando o cartão. E nenhum cartão é aceito. Passa, ó, cartão negado, cartão negado, cartão negado. Aí o Memphis levanta e vai embora. Presta o seu, mano, seu cartão, seu black. Não, o pior é que ele tava aceitando o cheque. O Mano pagou o time. Ele tava aceitando o cheque, ele tava aceitando vale alimentação. O Osmar não tinha nada mais. Só mais uma notícia. Mas peraí, deixa eu só falar. Acabou? Não, aí, beleza. Eu não acho, Sombra, que de uma hora pra outra, o Osmar Stabile tenha simplesmente, por conta da responsabilidade financeira, eu não vou assinar. Sendo que eles estavam enviando a proposta de 2 milhões pro Memphis o tempo todo. Então, pra mim, eu ia falar lá atrás, a não renovação é muito mais política, porque o Armando Mendonça e Cia não gostam do Memphis, tem um desafeto com o Memphis há muito tempo, inclusive foi barrado da festa de aniversário do Memphis, todo mundo sabe. Então, é muito mais... Eu não sabia, conta essa fofoca pra nós. Você não sabia assim, dessa, mano? O Memphis acusa o Armando Mendonça de ter vazado o contrato dele, na época que vazou, lá que todo mundo ficou sabendo, que falava dos 6 milhões e tal. O Memphis fala publicamente, inclusive que sabe quem é e aponta que é o Armando Mendonça. E o Armando Mendonça agora voltou ali com o Osmar Stabile e pra mim, esse é o principal motivo. Só mais O De Paula, que tem um certo conhecimento jurídico e jurássico, ele diz aqui, em resumo, tá? Vou resumir, porque escreveu um puta de um texto, etc e tal. Da fracasso associado. Se você tivesse tempo pra ler esse texto inteiro, blá. Tá com muito serviço. Quer mostrar lá, conteúdo, quer mostrar conteúdo. É, tá tipo, Ele tá esperando vou bater o resumir, tá? Sim. Ferrou, meu time fez merda, vamos ter que pagar tudo. Resumindo. É isso. Vai ter que dar essa trucada de uma vez só. Por isso que eu falei, se renova, você consegue empurrando com a barriga. Ô, Marcão, telefone vermelho tocou, hein? Aqui, ó. Mano, já saiu aqui. Nossa. Quando ele tá com essa parte do pescoço vermelha, Telefone Começa a veia, né? tocou, hein? Pular, né? A veia. deu M, deu Ó, M. ou é a mulher, ou é boleto chegando. Boleto Eu quero, ele tem, né? quero ver ele explicar. Não tá mais morando comigo, quero ver ele explicar como é que tem marca de batom na cueca agora. Quero ver ele explicar. Olha, só sobre o time, né? Que A Charlotte. Lembrando que o Corinthians ainda usa joga, batom, né? Amanhã joga contra o Rosário, né, Lelê? O Sim. Caio César, que estava com Dores, incômodo, né? Muscular nas coxas, né? Ele poderia desfalcar o Corinthians, mas ele treinou hoje, viu? Boa. Então, um alívio pra torcida, porque pelo menos ia ficar com Pedro Raul e Guinegão, né? Já tá desfalcado demais. Já não tem o Yuri Alberto. Então eu ia ficar com o Guinegão e o Pedro Raul lá na frente, porque não tem quem pôr. Então o Caio César vai jogar. Mas hoje o Caio César é um dos melhorzinhos que a gente tem até pra fazer alguma coisa diferente ali, então ia fazer muita falta. É isso, acabou tudo. Não sei É porquê, disso. mas tá um clima tão ruim, mas tá um Pesado. contorno tão pesado. Aura. E amanhã eu acho que vai ter uma sacolada. Vai. Acho que amanhã, né, Lelê? Você não tá sentindo? Até o Diniz Ó. vai estar assim. Hã? O De Paula acabou de me mandar um textão aqui e escreveu embaixo: o Sombra é safado. Foi isso que eu mandei. A casa. é o Mas seguinte, ferrou ou não ferrou? Eu não o lance é o entendi. seguinte, ele não tem OAB. Essa aí é a questão. Mas ele não é da tem OAB, eu fracasso? não respeito. Não é da Fracasso Associados? Ele não tem OAB, não passou no exame. Advogado da E Fracasso. carteirinha de direito de faculdade eu também tenho. Enquanto eu não tiver com diploma lá isso e a aí. prova, pá, O do Marcão é diploma. Você é louco? Das Você tem carteirinhas que ele OAB, pegou mano? lá, dos Noia, na Serra. não Pra vale, comprar, não pra vale. pegar a carteira e pagar Ó. 50%, né, Marco? Resumindo, o De Paula falou que é muito difícil, pelo menos no direito brasileiro, essa questão de alegar que o contrato estava... Não vai ser aqui, né? Vai O ser que vale lá, é o né? direito da FIFA. Vai ser lá, né? Na Suíça, né? Já Não pensou vai ter ser que pagar esses 80 Meu, milhões de uma vez só, O pagar essa Corinthians taca? mandou lá o DocuSign pro cara assinar. Tem que pagar isso aí. Tiro no pé, velho. Ó, no mínimo eles vão ter que negociar, ó, Sei nem que pra mim, nem fizeram, pra então. você, paga metade. Eu não vou colocar minha mão no fogo, porque eu já sei que são especialistas em fazer M, então... Foi tiro no pé. Ó, eu lembro do mano dizendo, o negócio lá do... Que é Do Jô. Do Jô. Jô do Japão, Não, né? o Jô saiu brigado no Japão. Mas o Corinthians não tem nada a ver Não tem com isso. nada a Ó, ver com... Tô falando pra vocês. Pagou. Fica tranquilo, o Corinthians tá tranquilo. Pagou. Mas deu um ano, pimba, paga. É solidário. verdade. É solidário É na causa. É solidário na causa. Gente, foi tiro no pé, não adianta. O Santos com o Cueva. O direito tem nuances que os especialistas Lógico, pô. enxergam da maneira que nós, aqui, simples mortais, não enxergamos. E outra, Brechas, né? nessas paradas, Marcão, não é advogado porta de cadeia. Ah, banca boa. Os caras são
Cara, o mínimo. Você tá chamando o De Paula de advogado porta de cadeia? Não sei, pode Se ser. fosse, ele ia ganhar bem, velho. O mínimo que tiver de frestinho, os caras entram. Não tem jeito, não tem jeito. E aí vai aquela coisa, a interpretação de quem lê. Às vezes você pode pegar... Quem julga. Você pega 5 juízes. Cara, e não haver consenso. Às vezes é 3-2. E não tem consenso. E é lá fora, não tem influência aqui no Brasil, não, hein? Vai ser lá fora os caras. O negócio Veremos. A corte lá da Suíça. Atenção,